Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. A primeira etapa da campanha nacional contra o sarampo teve início na segunda-feira, com atendimento a crianças de 6 meses a 5 anos incompletos. Grupo considerado o mais suscetível para complicações da doença, que já atingiu 13 pacientes no Rio Grande do Sul neste ano. Hoje nosso assunto então é o sarampo. E por isso eu recebo o pediatra Dr. Fausto Steckel. Bom dia, Fausto, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui de novo, conversando sobre algo que é bem importante, né? Assim, que sempre é promoção de saúde, né? Prevenção de doenças, então é importante mesmo a gente comentar sobre coisas que estão acontecendo, né? Doutor, começa contando pra gente o que é o sarampo. Então, a gente até estava conversando aqui, né, antes de entrar no ar, sobre o sarampo, que é uma coisa tão, para mim, assim, estava comentando que eu não conhecia o sarampo porque a gente tinha esse certificado, né, das organizações da América Latina aqui, de que a gente era uma zona livre de sarampo. Então, a gente estava brincando aqui antes, né, de entrar no ar, que eu não conheço o sarampo porque a gente realmente não tinha, né, então não tive casos de sarampo, assim, notificados em que eu pude presenciar, né, a gente só sabe de livro, né, e aí agora com essa onda, talvez essa onda um pouco anti-vacinação, assim, os casos começaram a voltar. Então o sarampo, na verdade, é uma doença que é transmitida, né, pelo ar, por gotículas que a gente fala. Então acaba que a transmissão não é tão difícil assim de acontecer, né? Então entra em contato, menos de 1 metro de contato já consegue ser transmitida. E a parte boa é que a vacinação aqui é muito efetiva, né? Assim, então a vacinação contra o sarampo, ela é muito difundida e todo mundo tem essa vacina. E é uma vacina que a gente já começava com 12 meses de idade, né? Então a criança fechando 1 ano, entre outras vacinas, ela já fazia vacina e depois fazia um reforço com 1 ano e meio, assim, né? Então, com 12 e depois... 1 ano e meio não, 12 e 15, então 1 ano e 3 meses. Daí, então, já começando assim no início da sua infância, já protegida, né? E às vezes, claro, tem essas campanhas, né, como está tendo agora, começou no dia 7 e vai ter até um dia D, que eu acho que é no dia 19, se eu não me engano, que os postos também vão priorizar essas vacinações. A gente estava comentando também que teve uma baixa do Ministério da Saúde para a gente começar a vacinar as crianças um pouco antes, devido a esses casos que tiveram no estado. A gente sabe que a maioria dos casos no Brasil, cerca de 95% dos casos de sarampo notificados no ano de 2019 são do estado de São Paulo. Claro, o estado de São Paulo tem as portas abertas, digamos assim, para o mundo, né? Então, assim, o aeroporto de Guarulhos é o aeroporto, né, que mais tem saída e mais tem chegada de pessoas. Então, é um fluxo muito maior. Então, a gente imagina mesmo que lá seja mais disseminada a doença. Então, esses casos de sarampo notificados no Rio Grande do Sul, todos eles têm alguma relação ou com o estado de São Paulo, de viagem para lá, ou com relação desses casos que vieram da Itália. Então, tudo que a gente imagina é que a origem mesmo é essa cepa lá da Europa, que lá era muito mais difundida essa questão, faz agora os últimos 5 anos, essa ideia de não vacinação, né, que foi uma coisa que, tipo, um modismo que foi se chegando e que eu não sei exatamente porquê, né, assim, surgiu isso, e a gente só tá vendo coisas ruins acontecerem devido a isso, né, então é interessante a gente pensar isso, assim, como uma maneira de volta a um terror, assim, né? A gente às vezes fala assim, a volta das pestes, né? Assim, que são coisas do século passado, assim, né? E a gente acaba enfrentando agora num mundo tão moderno, mas por causa da globalização, claro, porque a gente tá indo e vindo muito mais fácil, né? Então, com essas idas e vindas, as transmissões acabam sendo mais fáceis também, né?
Quais são os principais sintomas do sarampo? Aí é que tá, essa é uma coisa muito chata, porque são sintomas muito genéricos, eu vou dizer assim, sabe? Imagina que as normas da Secretaria de Saúde são de que a gente comece a notificar pacientes com suspeita. A suspeita é paciente independente da idade, independente da vacinação, que tenha febre, o que a gente chama de exantema, que é uma expressão bem difundida entre os médicos, mas a população não é tão assim familiar com essa expressão. Um exantema, na verdade, a gente chama assim de um racho cutâneo, assim, sabe? Manchas ou máculas ou pápulas, assim, então pequenas manchas, pequenas pápulas disseminadas pelo corpo. Então, é aquela coisa meu filho tá com umas bolinhas vermelhas, então mais ou menos isso, assim, então que a gente chama de exantema. Então, manchas ou manchinhas, né, pequenininhas pelo corpo, febre, e aí junto desses dois sintomas tem que ter algum dos três outros sintomas, que é tosse, coriza ou conjuntivite, que são coisas muito, né, banais. Se tu pensar assim, quantas crianças ou quantos adultos têm uma febre, um rachezinho cutâneo e aí depois tosse ou coriza, né, assim, ou conjuntivite. Às vezes até as mães acham que é conjuntivite, que as crianças estão purgando pelos olhos, né, falam coisas assim, e na verdade é um quadro viral, um quadro de infecção de via aérea. Então é um quadro muito genérico. É que nem quando a gente estava falando mais no verão sobre dengue, que também eram todos sintomas muito semelhantes a viroses em geral, assim. Então, na verdade, é um diagnóstico difícil de fazer, não é um diagnóstico fácil, então por isso que tem muito mais casos de suspeita no estado do que de confirmação. Para confirmar, a gente precisa coletar ao laboratório, né, uma amostra de sangue, levar para um laboratório que é específico para isso, então, né, pede um IgG, IgM, que a gente fala, que são as imunoglobulinas que a gente testa no sangue para confirmar o caso de sarampo. E esses casos de sarampo, eles demoram cerca de 7 a 14 dias para serem confirmados. Então, né, entre a suspeita e a confirmação demora um tempo, né? E aí tu fica nessa função de não saber bem o que tratar. Claro que o sarampo ele não tem tratamento específico, né? Então, assim, ele é um pouco mais, até que tu comentaste agora, né, do público-alvo ser até as crianças até 5 anos de idade, justamente porque são crianças, né? Então, a gente até estendeu isso aí para 6 meses a 11 meses antes, né? Que a gente até estava chamando de D0, que era uma dose zero do sarampo, já para puxar para maiores de 6 meses, justamente porque as crianças menores de 1 ano são as mais que teriam a doença mais grave, no caso, assim, né, complicações mais graves, né. Essa D0 que você falou é uma vacinação que não conta para aquela caderneta em que tem as vacinas obrigatórias. Exato, porque a dose seria, como eu tinha falado antes, a dose seria 12 meses e 15 meses, né? Então essa é a dose normal do calendário vacinal, né, da saúde pública no Brasil. Como começou essa onda de casos, principalmente em São Paulo, né, que foram mais de 4 mil casos, cerca de 4.500 casos no Brasil todo. Como o Brasil é continental, o Ministério da Saúde já largou a normativa, então vamos começar a vacinar um D0, vamos fazer um D0. E aí a gente começou a fazer isso nos postos de saúde e nos consultórios também em particular, para as pessoas se conscientizarem de que crianças de 6 meses até 11 meses de idade também precisariam de uma dose para se prevenir, né? Que é a dose, na verdade, da tríplice viral, que é uma vacina que também protege para outras 2 doenças, mas principalmente é por causa do sarampo, porque estamos falando de casos assim que voltaram aí, né? Dizendo assim, uma maneira meio, né, grotesca, assim, mas é que o sarampo voltou, assim, na verdade, a gente tinha uma erradicação da doença e a gente não conseguiu manter isso, né, infelizmente. A gente perdeu, né, esse ano, né, o atestado ali de país livre, né, de sarampo, né, infelizmente. Você falou sobre o tratamento do sarampo. É algo complicado? Como é que funciona? Então, em vista disso, né, das idades mais propensas a piorarem, que era o caso das crianças menores de 1 ano, que não estavam cobertas de nenhuma maneira, porque a gente não tinha vacina para menores de 1 ano,
na verdade, o tratamento ele não existe, né? Porque vírus não tem tratamento, né? A gente chegou na medicina num impasse que a gente não consegue matar vírus, né? Quando a gente brinca assim, como é que a gente trata a gripe? Espera passar, né? Ou faz chazinho, ou fica em casa, porque na verdade a gente precisa se hidratar, manter uma alimentação boa e tentar fazer com que o nosso corpo reaja contra. Então, na verdade, o sarampo não existe um tratamento específico. Crianças menores ou pessoas que estão debilitadas com outro tipo de doença, geralmente precisam internar, mas mais assim, para manutenção dos seus sintomas, dos seus sinais vitais, para a gente hidratar talvez endovenoso, né, fazer medicação que seja mais forte para os sintomas, como o rash, que eu estava comentando, a conjuntivite, a febre. Então, na verdade, a gente tem que tratar os sintomas e fazer com que o próprio sistema imunológico da pessoa reaja contra. Lembrando que todo mundo que teve sarampo, que eu acho que não vai ser quase ninguém, né, assim, dos ouvintes, porque o sarampo é uma coisa de muito antiga, talvez os mais antigos que estejam escutando a rádio hoje, lembrem de alguém, de algum vizinho, já tiveram, mas essas pessoas que já tiveram é que nem catapora, que nem as outras doenças cachumba, tem uma vez, tem uma imunidade, então acaba não tendo de novo, né, então quem já teve sarampo, tem uma vez e não tem mais, porque daí o organismo já é tipo como a vacina, porque a vacina também, a gente faz uma reação e a gente fabrica anticorpos contra o vírus, né? Mas tem que ficar atento também, porque pode gerar algumas complicações a mais do que o sarampo. Tem que cuidar justamente isso, assim, que é essa população alvo de agora, justamente por ser as crianças menores de 5 anos, porque justamente por ser mais debilitada, assim, né? Então, se a gente começa a não tratar, ou tratar de forma pensando em outra coisa, se a gente confundir com outra doença, que é muito fácil de confundir, a gente pode levar a um quadro mais crítico, assim, né? E crianças menores, assim, de 1 ano, podem até evoluir para UTI, né? Mas, assim, por falência mesmo do vírus tá cometendo o sistema, né? Assim, então, na verdade, é tudo muito inespecífico. E ainda é um pouco novo, assim, para médicos mais jovens como eu, assim, não faz nem 10 anos que eu tô formado, então, assim, na verdade, é um desafio, assim, né? A gente fazer o diagnóstico correto, fazer o tratamento correto, que na verdade não existe, assim, específico, mas esse tratamento que não piore a situação, né? Porque às vezes a gente vai para um lado, por exemplo, a gente confunde com alguma doença bacteriana, usa um tipo de antibiótico, achando que é alguma coisa, porque tem uma lesão que a gente nota na orofaringe, assim, dentro da boca do paciente, que ela é bem característica do sarampo, assim, que é um fator decisivo para a gente saber se é sarampo ou não. Não é em todos os casos que aparece, mas se aparece, é caso específico de sarampo. Às vezes a gente pode confundir também, né? Porque bolinhas brancas na boca, por exemplo, a gente também pode confundir com outra coisa, né? Então é um diagnóstico difícil, né? Um prognóstico geralmente bom, mas que pode piorar. Então a gente fica aquela coisa assim, né? Fica mais à mercê da boa vontade, assim, do vírus, digamos assim, do que da gente fazer algo efetivo contra, né? Mas que bom então que temos uma forma de prevenção, que é a vacinação. Exato, então a gente já está fazendo a vacinação, que é esse D0, que a gente já puxou para crianças de 6 meses, né? E agora a gente está fazendo a campanha, que iniciou no dia 7, como tu disseste, e vai ter o dia D no dia 19, que então é um sábado, se não me engano, né? Dia 19, então é mais um dia para os pais que estão trabalhando, porque a gente sabe que os postos acabam abrindo só na horário comercial, então é mais uma oportunidade para os pais que ainda não conseguiram vacinar os seus filhos, né? E depois, em novembro, existe uma previsão também da gente vacinar adultos, né, que são os outros grupos de risco, assim. Então, na verdade, até o final do ano a gente quer que com o verão, porque no verão geralmente essas doenças são mais fáceis disseminadas, né, até o verão já esteja todo mundo vacinadinho, né, porque a vacinação é a nossa melhor arma ainda, né. Tem alguma contraindicação, alguém que não deveria fazer essa vacina?
Por hora não tem ninguém que não possa fazer. Claro, menores de 6 meses, né, obviamente por não entrarem no calendário, ainda não podem fazer, então assim, ainda não tem as proteções necessárias para poder ser realizada. Tem casos de prematuros que nasceram muito cedo, a gente tem que dar uma conversada, né, os pais têm que conversar com seus pediatras para fazer a idade corrigida, né, que a gente fala, para também não ter esses parefeitos, porque na verdade ela tem um pouquinho de parefeito, assim, sabe? Então se a criança é muito pequenininha, ela acaba ficando pior às vezes, né? Como tem que fazer a reação, e 6 meses a gente já tem outras vacinas também, então acaba que a gente tem ele com 2, com 4 meses, então a gente já tem muita reação em crianças muito pequenas, né? Casos de imunodeprimidos não tem problema, né? Então assim, pessoas que têm doenças crônicas também não tem problema, então na verdade é uma vacina que abrange bem, né, a população, por isso que a gente está forçando bastante essa questão da vacinação, né? Grávidas também podem fazer a vacinação depois, quando abrir para os adultos? Podem fazer, né? Então, por isso que eu estava contando assim, tem uma indicação de que acima de 65 talvez não precisaria. Mas como não é bem minha área, não sei bem assim qual é a parte que seria contraindicação. Mas a princípio não existe contraindicação para ninguém, nem para grávida, nem para imunossuprimido, só para menorzinho de 6 meses mesmo. Por isso que a gente ressalta aqui a importância da vacinação. A gente sabe que existe um movimento que é anti-vacinação, mas hoje em dia existem muitas vacinas que previnem e ajudam várias doenças, não só aqui o nosso assunto sarampo, né? Exato, a gente então tá tendo essa onda que eu espero assim que vá cair mesmo nessa onda, porque até teve umas notícias há um tempo de um grande incentivador dessa onda antivacina que foi internado por uma doença assim infecto-contagiosa. Então, na verdade, eu não entendo muito assim, nunca fui muito atrás do porquê das pessoas pensarem nisso, mas eu me remeto um pouco a isso que a gente aprende no colégio, na faculdade, sobre aquela história da população achar que os políticos queriam matar os pobres, né? Porque as pessoas chegavam nas casas e vacinavam as pessoas à força, porque as pessoas achavam que estavam matando, né? Assim, que era para dizimar a população. Então eu não sei se essas teorias conspiratórias, elas, não sei, de alguma maneira, como hoje em dia é tudo muito fácil, né? O acesso à informação e internet, enfim, é muito, muito fácil. Eu acho que acaba que essas teorias acabam se disseminando mais, talvez, e as pessoas acreditam em qualquer bobagem, né? Então a gente está aí no mundo de fake news, talvez essa disseminação de uma mentira acaba se tornando uma verdade para muitas pessoas e acabou culminando nisso, assim, né? Num retorno de uma doença que a gente já estava aí, ó, há 3, 4 anos, né, livre, assim, né, aqui no Brasil. Então é muito triste, na verdade, é uma notícia triste que a gente tem que agora voltar, fazer dias D, o Ministério da Saúde tem que gastar com mais vacinas, comprar mais lotes para coisa andar de novo, né, assim, apesar de que no Brasil a assiduidade na vacinação ela é muito, muito alta, né, assim, as crianças sempre têm essa vacina do sarampo, assim, na nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, por isso também talvez isso incida em poucos casos, né, a gente tem as pessoas comparecem muito, né, às campanhas de vacinação ou até no período propício para isso, assim, então acho que é bem tranquilo, assim. A gente ressalta aqui então e reforça que as pessoas realmente nessa primeira etapa agora levem as crianças para fazer a vacinação nos postos de saúde. Aqui em Teutônia tem a campanha, está funcionando, pode visitar um posto de saúde que vai ter a vacinação contra o sarampo. Doutor, uma pergunta ainda, existe como determinar a causa do sarampo? A causa ainda ela é uma incógnita, assim, né? Porque na verdade surgiu o vírus e provavelmente é originário da África e nunca se soube, na verdade, de como ela seria originada, né? Então, na verdade, começou a transmissão, mais ou menos como o vírus da AIDS, que também foi iniciado lá e a gente não sabe exatamente da onde surgiu.
Tem essas coisas de talvez macacos passaram para humanos e aí humanos transmitiram para outro. E como a transmissão do sarampo é muito fácil, que eu tinha comentado antes, ela é uma transmissão que a gente pega por gotas do ar, então acaba que é muito mais fácil a transmissão. Não precisa algo muito específico, né? Não é transmissão sexual, não é transmissão vertical, como algumas outras doenças que a gente tem. Então, a causa dela é ainda um vírus que a gente não sabe exatamente como surgiu, né? E talvez uma mutação, que é a teoria mais próxima do real, seria uma mutação de algum outro vírus, de outra doença, que acabou fazendo... Por isso até que os sintomas são muito semelhantes, né? Porque os vírus, eles são mutações, então dá, né, que nem a cachumba dá a bochecha um pouco maior, mas também tem febre, também tem quisantema, então assim, também às vezes tem vômito e diarreia, então assim, é perto da dengue, é perto da varicela, então são coisas muito, muito próximas, né, tanto que a gente chama, tem um âmbito de doenças que a gente chama de doenças exantemáticas, porque elas são muito semelhantes entre si, e é um ou outro sintoma que é mais específico quando ele aparece, se ele aparece. Então por isso que essa dificuldade diagnóstica é complicadinha, né? Doutor, muito obrigada pela tua vinda no nosso programa hoje. Fico alerta para que a população participe da campanha, faça vacinação, e lembrando então que a vacina está disponível nos postos de saúde dos bairros Teutônia, Alesguda e Languiru, além do Centro Avançado de Saúde do bairro Canabarro e na Estratégia de Saúde da Família, ESF2, no loteamento 8. A campanha nacional contra o sarampo vai até o dia 25 e o dia D da iniciativa é no dia 19 de outubro. Doutor, deixa um espaço ainda para alguma consideração final sua. Então tá, agradeço o pessoal da rádio aqui por levantar essa questão muito importante, né? A gente está aí no cerne da vacinação e realmente os postos funcionam muito bem. Faz pouco tempo que eu saí da saúde pública de Teutônia por uma questão mais administrativa e, na verdade, está funcionando muito bem, como tu ressaltaste ali, né? Os postos têm as vacinas, a vacinação está acontecendo, a campanha está a toda aqui, né, em Teutônia, desde quando a gente já começou com a recomendação do Ministério da Saúde, ali do D0, de 6 meses, já constava as vacinas aqui. Até postei no meu Facebook para as pessoas terem mais informação, mas assim, a campanha tá acontecendo bem e a gente não tem nem casos de suspeita, nem casos de confirmação aqui em Teutônia, então acho que a gente está tranquilo aqui, né, mas caso ainda tenha alguém que não tenha feito, né, a vacinação em seus filhos de 6 meses até 5 anos, então fica aí a dica para procurar o posto, né, nem que seja no dia 19, que é um sábado, que é mais tranquilo, né, para os pais que trabalham, que estejam mais ocupados. Muito obrigada, tenha um bom dia. Valeu, obrigado, gente.